Bom dia, hoje é terça-feira, 7 de maio de 2019. Exatamente hoje completa-se 3 meses da interdição da ponte sobre o rio Tocantins no Porto Nacional. O governo tinha programado para iniciar ontem as obras de reforma da estrutura da ponte para que dê condições ao tráfego de veículos leves, ou seja, para retomar a situação anterior à intervenção. Bom, hoje, nesta terça também, o governo faz a abertura oficial da Agrotins. Olha, essa Agrotins é uma das maiores feiras agrotecnológicas do país e é considerada talvez a maior da região norte do Brasil. Ela concorre aqui na região com a Bahia Farm Show, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães. Então, elas são concorrentes. A feira este ano espera arrecadar, comercializar 2 bilhões de reais. É muito, mas é meta, ou seja, é meta. Então, mas há a possibilidade de o governo, com essa feira, incentivar, movimentar a economia regional. O secretário de Agricultura, César Halum, é um cidadão competente, um homem sério, dedicado e é do setor. E Mauro Carles, o governador do estado, tem dado total apoio ao secretário de Agricultura na sua área, especialmente nessa Agrotins, porque ele deve saber a importância de uma feira dessa para o Estado. Na verdade, as coisas do Estado parecem começar a encaminhar, a andar. Amanhã é provável que o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, informe oficialmente aos governadores numa reunião para Brasília, e parece que Mauro Carles deve participar também dessa reunião, informe a possibilidade dos estados negociarem com a Secretaria Nacional, ou seja, do governo liberar avais da União aos estados inadimplentes, estados que estão em desequilíbrio fiscal, como é o caso do Tocantins, que não conseguiu ainda se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal. Essa medida o governo vai encaminhar para o Congresso, mas já está decidido. O governo vai abrir para os estados poder tomar esses empréstimos. E aí, o governo do Tocantins entra com o pedido daqueles 2 empréstimos da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil, que totaliza 739 milhões, que o governo quer aplicar em Lama Asfalto, que em parte aí no Hospital de Gurupi, essas coisas. Apesar de ser discutível a questão de empréstimos para fazer obras, fazer investimentos, é uma decisão assim, que pelo menos movimenta um pouco, emprega gente, as construtoras contratam operários vão na vendinha com seus salários e compram comida. Então, movimenta um pouco a economia, que compensa na atual crise porque passa o país, essa falta de investimento, essa inanição em como se encontram as contas públicas estaduais. Então, amanhã é provável que o governo tenha essa notícia de forma oficial da boca do presidente Jair Bolsonaro. O Tocantins é um dos estados citados nominalmente nessa relação de unidades da federação que podem ser contempladas com essa medida do governo federal, que é de liberar esses estados para tomar empréstimos. E o governo Tocantins quer 739 milhões. E parte desse empréstimo e desses empréstimos, os 139 milhões, estão destinados à construção da nova ponte de Porto Nacional. O fato é o seguinte, que esse empréstimo aí, apesar de toda a crítica que se faz a esse empréstimo, que o governo vai se endividar mais ainda, ou seja, a dívida vai passar para quase algo próximo de 4 bilhões de reais de dívida consolidada, é um paliativo, ou seja, o governo está com dificuldades para contabilizar receita e despesa, ou seja, as despesas, apesar do crescimento da arrecadação, estão sempre maiores que as receitas. Então, e ele precisa de quê? De liquidez. O governo não tem liquidez, como está muito claro nessa questão do STN. O STN, o ponto que pega o governo nessa questão da Secretaria do Tesouro Nacional não é nem a questão do folha de salário, é a questão da liquidez. O governo não tem liquidez nem para pagar as prestações dos empréstimos já contraídos. De qualquer forma, é um alento para o governo. Acho, se o governo tiver equilíbrio, parcimônia, se Mauro Carles souber administrar esse dinheiro conforme já foi planejado e conseguir cobrar dos prefeitos, porque veja bem, desse empréstimo aí tem 139 milhões que vai ser para os prefeitos, é 1 milhão para cada prefeito fazer o que quiser com asfalto na sua cidade. E aí você já viu o risco que corre desses prefeitos em ano eleitoral, nós estamos a um ano das eleições, de gastar esse dinheiro em vão. Então, mas de qualquer forma é um alento para o Estado e começa a dar um fôlego político a Mauro Carles e a pensar, pelo menos, em administrar a situação do Estado e resolver a questão da saúde, que é primordial, ou seja, saúde e estradas hoje são os 2 principais gargalos do Estado e da economia
regional. De qualquer forma, são notícias boas, alvissareiras. A Agrotinso hoje, né, que deve movimentar, como espera o governo, 2 bilhões de reais, é muito difícil, não é? Porque, só para você ter ideia, a AgriShow, a semana passada, movimentou um pouco mais de 3 bilhões. Então é difícil, mas é uma meta. O governo pode fazer dessa meta, dessa situação aí, um incremento a mais na economia regional. E que se note, há projetos engavetados, aí, inclusive engavetados no governo do MDB, de Michel Temer e Marcelo Miranda, que dariam um impulso na economia regional, como a central de abastecimento aqui em Palmas, o próprio Matopiba, aqui nós temos produção de frutas, é muita coisa que o Estado produz e que não está trazendo valor agregado à economia regional. O César Alum, que já foi deputado federal, ex-presidente do Agrotinso, tem competência, é um técnico que tem competência para fazer disso uma questão a mais, um plus para a economia regional, e aí levar, evidentemente, a economia pulsando, mais dinheiro no mercado, mais dinheiro para a população ir às compras e ser feliz, não é verdade? Então, está começando a haver alguma coisa aí na economia, dessas relações do governo. Ontem, Mauro Carles esteve reunido aí com 4 parlamentares do Congresso Nacional do Estado, ou seja, é um terço aí é quase um terço aí dos parlamentares, são 11 os senadores e deputados do Estado, são 8 deputados federais e 3 senadores, a bancada no Congresso. Não foi todo mundo, mas o Mauro Carles se reuniu aí, um grupo aí de 2 senadores e 2 deputados federais, para tentar auxiliar o governo nessas metas prioritárias aí este ano, né? Então, eles vão ter que compatibilizar os interesses eleitorais com os interesses do Estado, mas nada é impossível, ou seja, o ponto positivo é que Mauro Carles está buscando, apesar desses equívocos do governo, buscando saídas para a situação da situação das economias do Estado e dos problemas que a população tem vivido muito nos últimos anos, que, aliás, não é criação de Mauro Carles, isso vem de governos anteriores. O Marcelo Miranda enterrou esse governo. Então, o Carles está começando aí, pode começar aí com esse suspiro que o governo federal pode lhe dar, lhe conceder amanhã, vai ter a oportunidade de tentar mudar pelo menos um pouco essa situação. Um bom dia para você.